Estamos de volta, Carlos José, patrulhando a cidade nas ondas do rádio. Carlos José, diga. Estamos aqui também para falar de um fato que aconteceu na cidade, um fato jornalístico, né? Que foi o assalto do Benji, foi em 1988. Eu lembro, inclusive, que eu estava entrando em rádio na época, eu era operador de áudio na Rádio Teresópolis e trabalhava de 6 à meia-noite. Eu tive que trabalhar, por causa desse fato, até às 6 horas da manhã do dia seguinte. Então praticamente eu dobrei, né? Trabalhei bastante. Pelo menos nesse dia eu trabalhei muito. E o Carlos José foi uma figura atuante, né? Por quê? Saiu do programa direto, teve um problema, assaltaram, me parece, efetuaram fuga, né? Olha só. Essa reportagem conseguimos com o neto do Carlos José, é uma reportagem do Jornal Nacional da Rede Globo, que passou na época, em 1988, é um arquivo raro que você vai assistir agora na TV e vai ouvir também pela Rádio Teresópolis. Preste atenção na riqueza de detalhes desse depoimento do Carlos José, ele vai falar mais sobre isso. Vamos assistir essa reportagem então. Reféns desde ontem por 2 assaltantes em Teresópolis, estado do Rio. Foram várias horas de tensão, muitas negociações e uma perseguição que se estendeu por mais de 100 quilômetros até a prisão dos assaltantes. 4 homens roubaram um banco no centro de Teresópolis. Houve tiroteio com a polícia. Um assaltante morreu, outro ficou ferido. E os outros 2 pegaram o garoto André Luiz Santa Rita como refém. Os 2 assaltantes levaram André para este sítio distante 10 quilômetros do centro de Teresópolis. Mais de 50 policiais civis e militares e agentes federais cercaram a casa. Os assaltantes tomaram mais 7 jornalistas como reféns. O delegado Elson Campelo, ex-diretor da Divisão de Roubos e Furtos da Polícia do Rio, fez as primeiras negociações. Às 10 horas da noite, o assaltante Rogério Mendes Cruz, o Coquinho, apareceu na janela, apontando a arma para a cabeça de um dos reféns e pedia a presença de uma juíza. E a juíza, doutor Céu? Um dos momentos mais dramáticos foi quando o outro assaltante, Mauro de Oliveira, ameaçava o menino com 2 revólveres apontados para a cabeça dele. André pedia para que a polícia não invadisse a casa. É pra todo mundo ficar aí na frente, atrás não, é André, hein? André, fica quieto, André, teu pai, André, papai tá falando. Fica calminho, eu tô aqui contigo, tá, filho? Tá. Fica calminho aí, tá? Olha! A polícia disse que já quer entrar aqui pra invadir. Não vai ter, esse problema tá descartado, não? Perdendo a cabeça... O pai de André, o empresário Nelson Santa Rita, estava muito nervoso e várias vezes se ofereceu para ficar no lugar do filho. Desce agora, eu subo aí com o delegado, mas tem que descer. Os policiais tentavam negociar a saída dos assaltantes sem que os reféns fossem feridos e fizeram um acordo: não invadir a casa. Para a fuga, os assaltantes exigiram um carro e aceitaram que os delegados Elson Campelo e Hamilton Monerá fossem trocados pelos reféns. Logo depois, os assaltantes resolveram sair da casa e libertaram o menino André. Foram momentos de tensão. Os assaltantes estavam nervosos com a presença dos policiais e ameaçaram várias vezes os jornalistas que tentavam se aproximar do carro. Às 11h30 da noite, deixaram o sítio num carro de reportagem, levando além dos 2 delegados, o jornalista Carlos José de Oliveira, da Rádio Teresópolis. Logo depois, começou a perseguição da polícia. Os assaltantes fugiram em direção ao Rio e conseguiram despistar a polícia ainda na estrada. À 1h da manhã, os reféns foram libertados no bairro de Santa Teresa, no centro do Rio. Os assaltantes fugiram a pé. Eles foram procurados durante mais de 2 horas pelas ruas de 3 bairros vizinhos a Santa Teresa. Às 3h30 da manhã, os assaltantes foram localizados neste prédio no bairro do Catete e se entregaram à polícia. Isso é história. Esse arquivo a gente conseguiu e agora eternizou, porque todos, quem não passou, quem não viu essa história do assalto do Benji, acompanhou agora essa matéria que saiu em rede nacional, no Jornal Nacional, e conseguimos aí. Carlos Zé, rapaz, você estava lá. Você se ofereceu no lugar do André, né? É verdade. Quando nós chegamos, os policiais, depois chegaram outras viaturas, é claro, outros policiais, eu falei,
eu quero entrar, deixa o André sair. Inclusive o nome do Xará, gíria, né? Do meu filho mais novo, que é excepcional. Aí eu pedi, deixa o André descer, que eu entro no lugar dele. Mas Aí como é que surgiu isso? Mas você estava cobrindo lá, cobrindo para a Rádio Teresópolis, pegando entrevista? Tá, eu fui com o gravador. Como é que surgiu essa coragem, você se oferecer no lugar do refém? Tá, Quer dizer, mas o Maurinho gritava de lá, mas você tira. te confundindo com polícia. Mas não, porque eu cheguei com a polícia e eu estava armado. A verdade é essa. Eu estava armado. Eu tive que entregar uma arma a um policial. Aí falou assim, vai descer. Carlos já estava armado porque ele era repórter policial, sofria ameaças. Por isso que ele tinha que andar até para a própria segurança, tinha porte de hoje cigarro. Hoje eu não uso mais isso, não. Mas acontece que, na época, aí ele pegou, disse, eu vou mandar ele falou o nome do rapaz lá para descer lá, e falou assim, se fizer alguma besteira, ele falou um palavrão lá, eu mato quem está aqui e quem tiver mais aqui perturbando. O Maurinho Branco. Ele estava com o refém lá. Estava com o André Luiz Santa Rita. Aí, quando ele abriu a porta, já estava com uma 45 e um 38 na minha cabeça. E aí, o que você pensou? Deu para gelar, né, meu filho? Ele vai atirar ou não vai? Eu falei, calma. Aí subimos a casa, até a escada. Aí Maurinho Branco queria, ele com o garoto, eu digo chamo de garoto, o rapaz, entre as pernas dele, com a arma apontada, uma pistola apontada para a cabeça dele, e pedindo para fechar a cortina, abrir a outra. Eu falei assim, olha, eu vou fazer um flash para a rádio, onde eu trabalho. Rapaz, mas é o espírito do jornalista. No meio, como refém, vou fazer um flash para a rádio. Foi isso mesmo que aconteceu. Eu falei, vou fazer um flash para a rádio, eu sei que alguém vai ligar para cá e alguém vai querer saber de mais alguma coisa. Ele falou, fala bastante meu nome. Ele falou para falar, assim, para divulgar o nome dele na rádio? Fala bastante meu nome, quem ligar. Eu falei, aí eu liguei para a rádio, da Teresópolis, que eu trabalhava lá, e fiz o flash. Depois começaram a ligar. O primeiro a ligar foi o Edson Zarif. Aí o Edson Zarif da Rádio Globo. Da Rádio Globo. Foi aquela sequência toda de jornais, de TVs e até de rádios, sabe, de outras emissoras, querendo saber detalhes, e eu falando para um, falando para outro. Depois chegou o Core, professor Core, aí já estava no teto da mansão lá, aí o telefone tocou, pensei que era passar alguém querendo uma informação. Ele falou, fala bastante meu nome. Aí ele falou, se meu pai estivesse vivo, você não estaria aí. Foi meu diretor na Rádio Teresópolis, quando era do Sistema Globo de Rádio ainda. Cid Camargo, o Eduardo Camargo, na época tenente da Polícia Militar. Então, o que acontece? Ele falou assim, finge que está falando com o jornalista. E estava falando com o policial. Ele estava falando com o policial, que nós vamos descer, pular aí dentro e você sai fora. Mas o Maurinho, muito inteligente, infelizmente muito inteligente, ele notou pelo barulho lá em cima, no telhado. Aí desconfiou que policiais estavam tentando invadir a mansão. Daí veio aquela coisa que vou matar, eu mato um. Nessa hora a gente está vendo aqui as imagens, né? O menino, o André, como refém lá, o rapaz apontando a arma para a cabeça dele, para a sua também, né? Ali o pai dele desesperado, né? Com a mão na cabeça. O Nelson, gente muito fina. Esse aí tá aí. Foi realmente, rapaz. Aí nesse meio tempo acabou libertando o menino, como é que foi? Bom, aí depois que tudo foi negociado, ele falou que tem que descer, nós vamos descer. Ele gritava de lá, e eu falava, pode descer. Aí chegou um policial querendo atirar, eu falei, não atira, não vai morrer mais gente aqui dentro. Porque os policiais daqui que subiram tiveram que descer, que o Maurinho não deixou. Então descemos eu, o comparsa dele, mas o André, gente fina, gente boa, e
o Carlos José. Então nós descemos. Quando chegou embaixo, o André foi para os braços do pai, um abraço fraterno entre o pai e o André, o Nelson e o pai dele, e eu fiquei ali naquela. Ele falou: não, você vai ter que descer agora, nós vamos embora. Tinha um carro de reportagem, uma caminhonete da Manchete. Uhum. Hoje não existe mais a Manchete, mas na época. E tinha um motorista, o motorista eu não sabia, eu fui saber depois. O motorista era policial. Era um policial, era um delegado. Disfarçado, né? Então descemos eu, o doutor Elcio Campelo, o Maurinho e o comparsa dele. Aí foi aquele comboio todo e meus 3 filhos, João Carlos, Cláudio e meus 2 filhos, Cláudio e André, seguiram também com o meu carro, a Brasília, com a Rádio Teresópolis, né? Brasília Amarela. A gente vai mostrar a foto daqui a pouco, a foto da Brasília Amarela. Ainda, né? E nós descemos e fomos parar em Santa Teresa. Um detalhe só rapidinho, Arthur, é que houve um tiro, todo mundo se apavorou, foi o próprio Maurinho Branco, que ele mexeu lá na arma? Na arma, a própria arma disparou no dedão dele. Ele foi sangrando o tempo todo, assim, descemos do Rio de Janeiro, até o Rio, Santa Teresa. Uhum. E aquele sangue mostrou a passagem, porque chegamos lá no Rio, cada um foi para um lado. Tem até imagem da prisão dele, ele mancando, realmente ele deu um tiro no pé dele, sem acidentalmente. Querer, ninguém atirou nele, não. Ele deu um tiro sem querer no pé dele. No próprio dedão dele, que a gente chama. Dedão do pé, castigo, né? É o castigo dele. Então ele fugiu para um lado, o compasso dele para o lado, eu pulei até para uma cerca. Isso em Santa Teresa, no Rio. Santa Teresa, numa subida assim de paralelepípedos. Então eu pulei numa cerquinha, o doutor Elcio Campelo para um lado e o outro delegado, que era o motorista, vamos dizer assim, da Manchete, que eu pensava que era motorista, depois ele conversou comigo e uma senhora gritou: estão roubando. Aí eu expliquei para ela, me identifiquei para ela, aí foi tudo esclarecido que eu estava fugindo para um lado, todo mundo fugindo para um lado, até o próprio Maurinho e o comparsa dele. Tu me espalhou, chegou lá, aí chegou o comboio. Os policiais encontraram. E meus filhos me abraçaram. Emocionante, né? Não tem como descrever, né? Inclusive, mas o Carlinhos até hoje, o Carlinhos se emociona com essa história, né? Que o povo Teresópolis, com certeza que está assistindo a TV nas ondas do rádio, também deve estar emocionado com essa história. Bom, vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos nas ondas do rádio. São 20 horas e 25 minutos. Alô, repórter Esso, alô? Professor 20, boa noite. Aqui fala o repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Presidente Costa e Silva fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro.